Acho que sim, não sei, acho que sim. Está-se a ouvir, não está? Agradecer desde já ao Sr. Deputado Carlos Barbosa a excelente exposição. E vamos continuar. Vamos continuar. E agora vamos ter a intervenção do professor Mário Lopes. O professor Mário Lopes, que à minha direita tem também uma longa carreira académica. Foi licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico, onde também concluiu o mestrado em Engenharia de Estruturas. Doutorou-se em Engenharia Sísmica no Imperial College of Science and Technology. É professor auxiliar no Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Ambiente do Técnico, onde desenvolve investigação e orienta teses de mestrado e doutoramento, sendo autor de diversos artigos científicos. Foi presidente da ADFERCIT, a Associação Portuguesa para o Desenvolvimento dos Sistemas Integrados de Transportes, e foi ainda coordenador do Grupo de Trabalho sobre Infraestruturas Ferroviárias e Portuárias do Conselho de Indústria da CIP, Confederação Industrial Portuguesa, ou Confederação Empresarial Portuguesa, como hoje em dia é mais usado. Vamos então ouvir o Sr. Professor Mário Lopes na sua exposição. Gostava de dizer que estou aqui, obviamente, a título pessoal, não represento ninguém, e esta intervenção é essencialmente técnica, económica e política. O microfone... já está a funcionar. É? Assim? Então, a primeira coisa que temos que falar é para que é que serve a ferrovia. Portanto, tudo o que vamos pensar, tudo o que falta a tal visão estratégica, saber para que é que tudo isto serve. A ferrovia é para servir os utilizadores, as pessoas e as empresas. E eu puxo ali só para uma coisa óbvia, que é no transporte de passageiros e mercadorias dentro do país e nas ligações internacionais. Agora, eu vou-me concentrar um bocado na questão das mercadorias e do transporte internacional e, ao longo da explicação, vou explicar porquê. Porque é o que me parece que tem mais importância de tudo isto para a competitividade futura da economia e para aquilo que será a qualidade de vida dos portugueses no futuro. E temos aqui uns números que foram obtidos pelo meu colega Fernando Santos e Silva das estatísticas do INE para os transportes sobre o comércio externo de Portugal. Eu assinalei ali alguns números sobre as exportações e as importações em milhões de euros e não em toneladas, porque do ponto de vista, obviamente, quem presta o serviço é a tonelagem que é mais importante, do ponto de vista da economia do país como um todo, é o valor da mercadoria. E, portanto, tem-me ali para o mundo e para a União Europeia em cima, e o que nós vimos é que, grosso modo, a União Europeia representa 75% do total. Em baixo temos os números das exportações por ferrovia e rodovia para a União Europeia, para a Espanha e, portanto, para a União Europeia menos a Espanha. Há quem diga que o que interessa é a Espanha, porque a maioria das mercadorias que saem de Portugal por via terrestre vão para a Espanha. A maioria em peso, não em valor, porque o que nós vimos ali é que em valor as mercadorias exportadas de Portugal, entre importações e exportações, o que vai para lá dos Pirineus é 58%, o que vai para a Espanha é 42%. Em tonelagem não é assim. Do ponto de vista da economia, as ligações ao centro da Europa são importantíssimas para a nossa economia. Em baixo tem também o comércio com a União Europeia, a Espanha e a parte da Europa menos a Espanha, para distinguir entre ferrovia e rodovia. Isto para dizer que a ferrovia é quase zero. É quase zero. E nestas estatísticas entra como ferrovia para a Europa. Por exemplo, se levarmos uma mercadoria daqui até Irún, até à fronteira francesa de comboio, depois entrar num caminhão para ir para o destino final, é uma mercadoria que vai para o centro da Europa e que faz grande parte do trajeto em ferrovia, mas não cruza a fronteira entre a França e a Espanha. Faz o trajeto em ferrovia em Portugal e Espanha. Eu não sei exatamente o que é que passa à fronteira, mas em muitos anos passados, quando não existia aquele comboio que se designava da Auto Europa para levar a mercadoria da Auto Europa, trazer mercadoria da Auto Europa da Alemanha para Portugal e de algumas empresas para a Europa, fora esses anos, aqui muitas vezes era zero, não passava nada. Nós praticamente não temos ferrovia de mercadorias para a Europa. Isto agora aqui é só um resumo, eu estou a falar do valor.
comércio com a União Europeia 75% do total, modos terrestres 78% do total, modos terrestres é praticamente quase tudo rodovia, a ferrovia é 1% dos modos terrestres, portanto é quase irrelevante. E, portanto, 58% do nosso comércio de Portugal com a Europa faz por caminhão. Digamos, é uma componente altíssima das nossas exportações para a Europa. Alternativas a isto. Este modelo está completamente comprometido no futuro por razões ambientais e energéticas. Não é sustentável andarmos a enviar a maior parte das nossas exportações para o centro da Europa de caminhão. Isto é completamente impossível de continuar indefinidamente. Vai haver restrições, a velocidade que as restrições são impostas pode variar, mas o caminho nesse sentido é praticamente não há alternativa. Quais são os problemas que temos? A ferrovia atual não é competitiva, não é alternativa à rodovia e a via marítima não é competitiva para muitos setores da atividade. Razões da falta de competitividade da ferrovia. Temos razões que existem nas várias redes ferroviárias, na nossa também, é que o standard europeu nos comboios é de 750 metros, mas as nossas linhas de resguardo e de cruzamentos em vias únicas andam à volta dos 400, 450, creio eu. Outro problema que temos é que a nossa rede é muito antiga, tem pendentes, inclinações muito elevadas, tiram competitividade ao transporte de mercadorias e os raios das curvas às vezes são reduzidos, isso baixa a velocidade e é mau para o transporte de passageiros, porque obviamente os comboios andam mais devagar. Agora, a nível internacional, adicionando a estes problemas, temos os problemas de interoperabilidade. Os principais, bitola, sistema de alimentação elétrica e sistemas de sinalização e controle de velocidade. Os estándares europeus é bitola europeia, ou standard ou UIC, isto é tudo a mesma coisa. A bitola europeia tem 1435 mm distância entre o topo dos carris, a nossa, a ibérica, é 1668. Eletrificação a 25 kV e o sistema de sinalização e controle de velocidade é a RTMS, que é a European Road Traffic Management System. Ora, Portugal não tem problemas, à exceção da linha de Cascais, com a eletrificação. Já estamos no standard europeu, porque alguém há várias décadas atrás teve cabeça e fez as coisas bem feitas. O problema é que isso em Portugal não é muito frequente. Bitola, só para verem, tem ali naquele mapa, naquelas figuras, à direita as diferentes bitolas existentes e à esquerda o mapa como é que elas estão distribuídas na Europa. Portanto, a Europa quase toda que nos interessa está ali a azul com a bitola europeia. A Península Ibérica é uma ilha ferroviária em bitola ibérica e a rede espanhola em bitola já tem redes de alta velocidade e bitola europeia em Espanha com cerca de 4.000 km. Depois há outros problemas no leste, nomeadamente onde era o antigo Bloco de Leste, e vocês veem ali uma coisa muito importante, são os países bálticos, em que os países bálticos têm bitola russa, portanto tem o mesmo problema que nós. Nós estamos a caminhar para a ilha ferroviária à medida que a bitola europeia se expande em Espanha, ou seja, a ilha ferroviária, em vez de ser a Península Ibérica, tende a ser Portugal. A via marítima não é uma alternativa para muitos setores da atividade às vias terrestres devido a menor frequência, fiabilidade e rapidez. Mas a via marítima é importante, é muito importante, porque é mais barata por tonelada quilómetro, mais barata que a ferrovia. Portanto, em certas situações pode ser preferível. Eu vou-vos mostrar aqui um estudo que fiz quando estive na CIP. Eu estive na coordenação do Grupo de Infraestruturas Ferroviárias e Portuárias da CIP, com o Henrique Neto, que aqui está, colaborou comigo, de 2016 a 2023. E fizemos um inquérito ao tecido empresarial sobre o transporte de mercadorias para a Europa. Gostava que vissem isto, que é como avaliaria numa escala de 1 a 5, 1 é o mau, 5 é o melhor, o transporte marítimo short sea relativamente às necessidades das associadas destas associações. Em 4 pontos, oferta door-to-door, portanto porta a porta, tempo de trânsito, frequência e fiabilidade. E hoje as respostas são absolutamente aterradoras. Isto foi feito há cerca de 10 anos atrás e o que podem ver ali é que tem ali no quadro de baixo à direita a resposta às perguntas A, B e C.
Isto é das associações regionais, responderam quase todas, no inquérito foi muito mais respondido do que é normal nestas situações, só houve 3 no país inteiro que não responderam. E o que vem é que a mediana, portanto, é o valor das respostas, que em que metade das respostas está acima e metade está abaixo. Não é bem a média, pode coincidir ou não. A mediana, para a resposta A é 1, que é o pior de tudo, para a B é 2, para a C é 1 e para a D é 2. Ou seja, isto é dizer que o transporte marítimo short sea, para muitos setores da atividade, não é uma alternativa competitiva à ferrovia ou aos modos terrestres. Neste momento estão todos na rodovia. Tem que passar para a ferrovia porque não há alternativa. Aquilo foi para as associações regionais, para as setoriais. O resultado foi ligeiramente melhor, mas mesmo assim bastante mau. Agora, gostava que vissem aqui alguns casos concretos. Nós perguntámos às empresas qual o efeito teria na competitividade da sua empresa ou das empresas do vosso setor ou região a materialização da situação acima referida, que é os espanhóis ou os franceses bloqueiam a rodovia e aquilo nos Pirineus vai ser bloqueado cedo ou tarde. Não pode, eles nunca vão permitir que o movimento de caminhões cá nos Pirineus continue. Nós vamos ficar bloqueados da Europa e vamos supor que temos agora só a via marítima como alternativa. Portanto, tem aqui algumas respostas. Volkswagen, qualquer cenário em que todas as alternativas de transporte terrestre para o centro da Europa sejam pouco competitivas, será necessariamente mau para a competitividade da empresa. Isto é o cenário que nós temos neste momento. Renova. As empresas portuguesas que quisessem continuar a exportar, inevitavelmente teriam que localizar a sua produção para outros países europeus que dispusessem de alternativas competitivas de transporte terrestre de mercadorias na ligação aos principais mercados europeus. Vejam ali, por exemplo, a PRH Portugal. Para este cenário, claramente que a alternativa seria uma deslocalização da produção para outros países da Europa, pondo em causa 600 postos de trabalho. Eu só estou a dar aqui alguns exemplos, pois isto, provavelmente, se o partido puser isto acessível, toda a gente poderá ler isto. Isto também pode ser lido num livro que a CIP fez em 2000, foi só publicado em 2018, está lá tudo disponível. Tudo isto é do conhecimento público. Agora, o que isto significa é matar o setor industrial em Portugal. Não conseguimos atrair investimento, nem sequer vamos conseguir manter aquilo que cá está. Há uma alternativa que não estava considerada naquele inquérito, que é usarmos as plataformas logísticas espanholas. Isto foi um artigo que escrevi em 2013, há 13 anos, e o que vem ali era um esquema da rede de bitola europeia em Espanha e depois as principais plataformas logísticas que vão servir Portugal, que são Vigo, Salamanca e Badajoz, provavelmente com predominância para Salamanca. E se fizer uma linha em bitola ibérica de Elvas até pelo menos ao Poceirão, poderemos ter eventualmente uma plataforma logística ali no Poceirão a servir a economia portuguesa. Isso é a hipótese boa, porque ninguém anda muito a pensar na linha a norte. O que é que isto significa? Que o centro e o norte de Portugal vão se transformar num deserto industrial. É como passarmos o centro e o norte de Portugal ali para o norte da África. Ficam condenados ao subdesenvolvimento. Vamos para a frente. Agora, tem aqui um número da revista Desafios, que é da Associação Empresarial de Leiria, de 2018. É só para verem aqui o que era a posição da CIP à época em que eu estava, digamos, a trabalhar com a CIP. Tem aqui a declaração do Presidente. A principal questão de fundo é da integração da nossa ferrovia nas redes transeuropeias de transportes, porque vai ter uma influência decisiva na competitividade futura da nossa economia. Ele diz também o Presidente diz também a manutenção da atual situação põe em causa a competitividade de grande parte das nossas exportações e dessa forma a capacidade de atração e fixação de investimento. Para evitar este caminho de empobrecimento de Portugal face à Europa, é necessário investir na rede ferroviária de bitola europeia, que é a única alternativa competitiva que temos à rodovia. Tem aqui mais declarações de líderes empresariais, vou só ler o da esquerda para poupar tempo. A posição do Governo relativamente à opção da ferrovia, a opção pela bitola ibérica, é um travão ao desenvolvimento do país e condicionará a competitividade das empresas por várias décadas. E agora está aqui um mapa que me deprime, que é o mapa da União Europeia dos países do fundo, que recebem dinheiro do Fundo de Coesão. Ou seja, os países com mais baixo nível de produtividade, com um PIB per capita mais baixo. E o que vem é tudo no leste, exceto países
ex-comunistas que sofreram atrasos devido ao sistema que tiveram e quais são os dois que não são? Portugal e Grécia, que são a desgraça do resto da Europa. A conclusão do que eu acabei de dizer é isto: sem a bitola europeia, acentuar-se-á a incapacidade de Portugal fixar e atrair investimento industrial, porque uma indústria é um dos setores da atividade que requer pessoal mais qualificado e paga melhores salários. Afastar o investimento industrial gera um modelo económico de baixos salários e empobrecimento. Portugal não terá hipóteses de competir com Espanha e acentuar-se a tendência para Portugal se tornar o país mais pobre da União Europeia. Isto é a política que está neste momento em cima da mesa, está-nos a conduzir aqui e a mais lado nenhum. Agora, eu centrei-me na questão do transporte internacional de mercadorias, que é o principal argumento para se investir na bitola europeia. Há outras vantagens da bitola europeia. Uma, o professor Carmona Rodrigues já tinha dito, que é como é que vamos fazer as ligações de passageiros à Espanha quando a rede de alta velocidade espanhola está em bitola europeia. Se a nossa estiver em bitola ibérica, como é que isto se faz? Outra coisa, material circulante e material de via. Material de via são as agulhas, os carris, as travessas, isso tudo. Era muito mais barato se for o standard. Eu acho que qualquer gestor sabe que quando se utiliza uma tecnologia que não é tecnologia standard, só nós utilizamos e todos os outros têm diferente, há custos escondidos, de material, de manutenção, etc. É que hoje em dia nós temos comboios em bitola ibérica e se queremos comprar 10 comboios tem um preço. Mas se ao mesmo tempo houver a SNCF em França ou a DB na Alemanha forem comprar 200 comboios e nós pedirmos mais 10, eles se calhar vêm-nos muito mais baratos. Portanto, se os comboios forem diferentes, nós nunca podemos aproveitar. Portanto, vamos conseguir ter tudo mais caro. Temos menos... A bitola europeia tem outra coisa, mais concorrência. Não, a bitola ibérica não impede a entrada da concorrência em Portugal, mas obviamente é um desincentivo a que entre. Mais concorrência significa preços mais baratos e melhor serviço. Uma coisa que antes não era importante, que agora começa a assumir alguma importância, é a logística militar. Porque se tivermos a bitola ibérica, a ligação dos nossos portos ao centro da Europa é deficiente e Portugal não é uma segunda linha de abastecimento do centro da Europa em caso de uma emergência. A Ucrânia, por exemplo, neste momento tem grandes problemas por causa disso, porque tem a bitola russa que não comunica, por exemplo, com a Polónia, com a Hungria e, portanto, tem dificuldades no transporte, seja de tudo e mais alguma coisa. E há mais possibilidades de captação de fundos europeus. Eu gostava só de dar aqui alguma informação sobre isto. Isto é uma carta da Comissão Europeia, para mim, para o Henrique Neto e para uma série de pessoas que escrevemos à Comissão Europeia em 2020 sobre esta matéria, e em que a Comissão diz as linhas que estão a ser construídas em Portugal e as linhas que vão ser melhoradas no corredor atlântico até 2030, portanto, Lisboa-Porto, Sines-Grândola, Lisboa-Porto e Sines-Grândola e Lisboa para Mérida, estão a criar uma rede de bitola UIC, bitola europeia em Portugal. Isto é o que está no papel, obviamente, não é isto que está a acontecer na realidade. E aqui são documentos da União Europeia, do CEF, sobre os critérios de elegibilidade para a atribuição de fundos europeus. E o que vem ali, aqueles 26 milhões, creio que eram os que o Sr. Deputado falou há pouco, e um dos primeiros critérios para a atribuição de fundos é a interoperabilidade, ou seja, é a bitola, o sistema elétrico e o sistema de sinalização. E, portanto, se fizermos em bitola ibérica, vem menos dinheiro. Deixem-me dizer uma coisa que não está aqui nos slides. O GTIEVA, que foi aquele grupo que trabalhou no tempo do governo do Passos Coelho, previa que Portugal ia conseguir 1.250 milhões de euros do CEF geral, que é uma parte do CEF em que os projetos são atribuídos de forma competitiva entre todos os países. Previam 1.250 e conseguimos 140. E os 140 foi para não dar zero, porque politicamente se calhar caía mal. E porque se calhar há outros países assim tão badalhocos como nós, que também levavam zero e, portanto, para dar alguma coisa a estes tristes, eles lá nos deram 140 por piedade. Porque o que nós merecíamos era ter apanhado zero face às regras que estavam em vigor. Agora vejam aqui, uma coisa que também já aqui foi referida, a Rail Báltica. Os países bálticos, Letónia, Estónia e Lituânia, têm o mesmo problema que nós, uma bitola diferente da nossa, querem se ligar à Europa, estão a fazer a Rail Báltica, que é uma linha de bitola europeia que vem da Polónia e que segue por ali acima, quase até ao Mar Báltico, pouco ao sul da Finlândia. Isto é só um exemplo, isto não é sobre o projeto todo, mas tem ali uns dados sobre uma parte do projeto e a percentagem de financiamento é de 85%. Era quando foi negociado, porque agora é mais baixo,
porque eu não sei se isto já foi atualizado, acho que não, mas os custos, entretanto, mais do que duplicaram. Portanto, a percentagem, na melhor das hipóteses, está na metade. Deve estar até em menos de metade. Duplicou por causa da inflação que houve desde esta altura e também porque eles foram fazendo alterações que encareceram o projeto, os próprios bálticos. Portanto, aquele número que está ali é um número que eles provavelmente gostariam, mas não é o que está em cima da mesa neste momento. Já esteve no passado. Agora, eu só queria realçar uma coisa, é que o que a Comissão Europeia atribui ao Portugal para o troço e Açor em bitola ibérica é zero. Os bálticos, a gente pode dizer, eles já não têm 80%, têm só 30% ou 40%. Nós temos zero. A última decisão da Comissão para Portugal é acabou-se a festa. Os regulamentos europeus são para cumprir, as políticas europeias são para cumprir. A festa acabou, não querem, não levam. Acabou. Então é nisto que estamos neste momento. Argumentos contra a bitola europeia, porque, atenção, eu tenho estado aqui a dizer isto, mas o introduzir a bitola europeia tem custos, tem inconvenientes. A análise tem que ser feita comparando as vantagens com os custos e com os inconvenientes. Portanto, não se trata de a bitola europeia não é o paraíso terrestre. Temos que ver os custos e os inconvenientes. Quais são os argumentos que têm sido usados para justificar o seu adiamento, que depois é para se tornar indefinido porque vai criando cada vez mais dificuldades. Primeiro, a Espanha não está a fazer linhas de bitola europeia para as nossas fronteiras. Agora temos que considerar aqui duas coisas. Ainda bem que está aqui o professor Carmona Rodrigues. Qual é o primeiro problema que temos aqui? Tivemos os acordos da Figueira da Foz. Portugal, unilateralmente e sem justificação válida, disse não os vamos cumprir, porque a crise que nós atravessámos em 2011, 2012, isto data de 2012, era uma razão para adiar por 5 ou 6 ou 7 anos, não uma razão para cancelar ou para não dizer que não cumprimos o acordo. Portanto, o primeiro país a faltar ao combinado foi Portugal, não foi Espanha. Segundo, é a política das infraestruturas de Portugal e dos governos, praticamente dos últimos 10 anos, de dizerem que a política portuguesa é de só começar a introduzir a bitola europeia depois da Espanha colocar nas fronteiras. O que obviamente vai acontecer no dia de São Nunca. Porque ninguém vai fazer uma linha de bitola europeia para a fronteira sabendo que do outro lado não há continuidade. O que nós estamos a dizer é, vocês vêm para cá primeiro e nós depois logo damos continuidade. Um país que não cumpre os acordos, o que é que isto significa? É que não queremos cá na bitola europeia nem sequer na fronteira. Okay? Ou seja, quem tem a culpa de tudo isto são os governos portugueses. Não é o governo espanhol. Eu aqui não gosto muito, me enganem, afino um bocadinho quando me mentem, quando me enganam, porque os governos portugueses passam a vida a dizer que a culpa desta situação é da Espanha, mas não, é toda de Portugal. A Espanha está a ser usada apenas como bote expiatório. Portanto, o que é que se passa? O governo português cria os problemas, culpa outros países pelas consequências e depois usa isso como desculpa para justificar a política de isolamento. Além disso, a afirmação de que a Espanha não quer fazer linhas de bitola para as nossas fronteiras é falsa. Quem dizia isso eram os governos portugueses e a IP, de 2015 a 2024, mas não era o governo espanhol. Nunca ouvimos os espanhóis a dizer isto, eu pelo menos nunca ouvi. Eu creio que isto foi uma ideia inventada pelos governos portugueses para enganar a opinião pública. O problema é que não é só um. Isto é mais do que um, que é mais grave. E agora vejam aqui este documento. É uma apresentação feita pelo comissário espanhol do Corredor Atlântico, da parte que vem para Portugal, feita o ano passado. Tem aqui o logotipo do Ministério. E o que é que está ali escrito? O que é que eles querem fazer? Querem que Portugal e Espanha desenvolvam um plano coordenado para a implementação da bitola nominal europeia padrão de 1435 mm na linha de alta velocidade entre Lisboa e Madrid até ao final de 2027. Ou seja, tudo isto que andaram a dizer que a Espanha não quer trazer linhas de bitola europeia para a nossa fronteira era falso. Era mentira, apenas para tentar justificar as políticas que estavam em vigor. Outro argumento que se usa muito agora para justificar a linha Lisboa-Porto em bitola europeia, em bitola ibérica, é que a bitola europeia iria comprometer a capilaridade com a rede existente. É dizer, eu faço a linha, mas se for em bitola ibérica, eu faço um comboio para a Guarda, faço um comboio para Castelo Branco, etc. Primeira questão, isto não é bem verdade, porque se eu tiver comboios das variáveis, faço para qualquer lado à mesma, mas os comboios das variáveis têm aqui inconvenientes, eu não tenho tempo para ir a tudo, vou saltar isso. Mas estes efeitos, portanto, são minimizáveis com os comboios das variáveis e nessa... Portanto, que é o que está ali escrito no primeiro parágrafo. Agora, isto é um argumento sobre a fase de transição da bitola ibérica para a bitola europeia. Portanto, este argumento vai existir sempre.
Pelo que, se este argumento justificasse não fazer linhas em bitola europeia, isso seria permanente, ou seja, justificaria nunca mudar a bitola e eternizar o isolamento ferroviário. Portanto, aquilo que o Governo diz é, às segundas, terças e quintas, isto tem que ficar em bitola ibérica e temos aqui um argumento para não mudar isto nunca. Às terças, quintas e sábados, pomos travessas de dupla fixação para mudar a bitola mais tarde. Consoante o vento sopra, a gente tem um argumento para justificar uma coisa ou para justificar o contrário. Outro erro, isto aqui é um erro técnico, quer dizer que há outras prioridades mais importantes. A nossa ferrovia, como eu vos disse, tem outros problemas de competitividade. O comprimento das linhas de resguardo, a questão das pendentes, etc. E então toda a gente diz, é mais importante resolver estes problemas. Ora, isto aqui é um erro técnico. Quando nós estamos a falar de fazer uma obra numa linha ou noutra linha, temos de estabelecer uma prioridade. Mas quando temos muitos problemas na mesma linha, a melhor forma de os resolver é fazer uma linha nova e resolvê-los todos ao mesmo tempo. Que é a melhor solução para os itinerários de grande tráfego. Portanto, este argumento, eu acho que acima de tudo é um argumento de incompetência técnico-económica, mais do que qualquer outra coisa. Mudar o material circulante. Isto é um problema que temos. Está tudo em bitola ibérica e temos de passar para a bitola europeia. Este argumento, na minha opinião, é legítimo e pertinente e tem que ser considerado. Eu acho que ele deve ser minimizado com um planeamento adequado em conjunto com os operadores e deve ser encarado como um custo da mudança da bitola e, por isso, o Estado deve apoiar os operadores ferroviários para fazer isto. Tem outra questão, isto é um argumento só sobre a transição. Se nós dissermos que não podemos mudar a bitola por causa disto, não mudamos nunca. Este é dos argumentos do não muda nunca, não é um argumento para adiar, é para não fazer. Isto é um obstáculo, tem que se resolver este problema, mas o obstáculo é para se resolver, não é para usar como desculpa para não fazer nada. Agora, o outro é o custo, é muito caro. Estou farto de ouvir isto, é o papãozinho. Ou seja, quando a gente faz uma linha nova, fazê-la em bitola europeia ou bitola ibérica, o custo é o mesmo. Portanto, na linha nova, o acréscimo de custo da bitola europeia é zero. Na construção da linha. O acesso às estações, etc., depois há aí outros problemas. Na rede existente, agora vamos falar da rede existente. O custo direto da obra ferroviária para toda a rede é relevante, mas é inferior ao dinheiro que o governo português já colocou na TAP. Só para terem uma noção, para situar as coisas. E, desculpem. O mais importante são os custos indiretos devido à paralisação do funcionamento das linhas quando se muda a bitola. Isso é um custo para a economia e estes custos podem ser minimizados se antes da mudança da bitola, e aqui o caso mais importante é a linha do Norte, se antes construírem linhas novas nesses itinerários onde se possa passar uma parte do tráfego. Isso é que vai minimizar os custos indiretos. Portanto, se não se aproveitar a construção da rede core da União Europeia, nomeadamente a nova linha Lisboa-Porto, para introduzir a bitola europeia, e se quiser mudar mais tarde, mais tarde, se vamos fazer isto daqui a 20 ou 30 anos, temos que fazer a terceira linha Lisboa-Porto, que é tirar dinheiro para o caixote do lixo, que é o que estamos a fazer. Nós estamos a fazer investimentos que representam imensos, tremendos desperdícios de dinheiro. Agora, queria mostrar aqui uma coisa interessante, que é umas declarações do vice-presidente da IP, que é o atual vice-presidente da Infraestruturas de Portugal, em 2009. João, pode-se carregar aí para... Carrega em cima da figura. Agora põe ali no... Nós estamos a fazer uma linha de alta velocidade com duas linhas do IC para acesso à Espanha e bitola europeia. E depois ao lado sempre uma linha só para mercadorias, que vai funcionar durante alguns anos, durante algumas décadas, em bitola ibérica para aceder à Espanha. Quando a Espanha migrar, nós migraremos também. O que é que está feito? A linha está preparada para ter bitola europeia. Basta tirar o carrinho do ao lado, que as travessas já o permitem, e numa noite põe-se a linha em bitola europeia. Pronto. Vamos passar à frente. Não, como é que é? Esta de uma noite é para brincar. Vamos supor que ele estava a falar em sentido figurado, está a querer dizer que é depressa. A gente chega ali nos mesinhos, faz isto. Isto é tudo falso. Isto é tudo mentira. Isto é só para enganar o pagode. Não serve para mais nada. Agora, vejam, vamos para uma coisa mais recente, 2023, umas declarações do Primeiro-Ministro António Costa sobre a mudança da bitola. No dia em que essa mudança se faça em Espanha e se possa fazer essa mudança aqui, é desaparafusar aqui e aparafusa ali, é isto. E a resposta é que sim. Não, mas agora, faz favor, põe que é para a gente ouvir, porque senão ninguém acredita em mim, que isto é verdade. Carrega na figura, carrega na figura. Como?
É para tu acreditares em mim, pá. Quando foi João, põe o rato em cima da figura. Quer dizer, está ali o site onde isto está. Bom, isto é o António Costa a dizer que é desaparafusa daqui a parafusa ali. Se não passar, eu passo à frente. Quer dizer, eu queria que ouvissem isto para acreditarem em mim. Porque isto é tão disparatado e tão aberrante que eu tenho algum receio que as pessoas não acreditem. Portanto, queria pôr a gravação mesmo para ver se acreditavam. Eu acreditamos em tudo. Por isso nós acreditamos. Eu gostava de... Em cima da imagem. Isto é em cima da imagem, olha, está ali. Para no dia em que haja essa mudança em Espanha, se possa fazer essa mudança aqui, desaparafusa daqui e parafusamos aqui. Pronto. Estão a ver que eu não inventei nada, não é? João, passa para... agora vejam como é que se faz a mudança da bitola. Isto foi uma experiência feita em Espanha e o que estão a ver ali é que a distância entre os carris muda. Portanto, estão a ver que os comboios não passam. O problema é que não passam enquanto não se fizer a linha toda. Estão a perceber? Ou seja, é preciso interromper o funcionamento da linha. Se nós formos mudar a bitola na linha do Norte sem ter uma alternativa, eu não sei se acaba a obra primeiro ou se o país vai à bancarrota primeiro. Qual é que chega mais cedo? Isto é insustentável, chegar aqui e fechar a linha do Norte durante 1 ano ou 2. Vou-vos mostrar... isto é a experiência feita em Espanha. Eles, com 17 homens e uma quantidade razoável de maquinaria que é preciso, que está descrito num documento espanhol, isto muda-se 1 km por dia. É evidente que podemos ter várias equipas, mudar vários quilómetros. Mas a linha do Norte tem 330, em via dupla, 660. Mais as linhas de resguardo das estações, estamos a falar de 700 km. Portanto, mais as agulhas, que são os AMVs, aparelho de mudança de via, é o termo técnico, agulha é o que toda a gente sabe. Isto é 1 ano e tal ou 2. Eu acho que o país não aguenta isto. Não há nenhum governo que tenha coragem de fechar a linha do Norte durante 1 ano ou 2, a não ser que tenha ali uma alternativa. Estão a perceber? Ou seja, tudo o que andam a dizer é falso. Não se muda a bitola facilmente, não é desaparafusa aqui e aparafusa ali, é tudo mentira. Agora vejam uma coisa, isto é uma carta de todos os presidentes da Adfercit. Reparem, a Adfercit é uma associação que se chamava originalmente Associação para o Desenvolvimento do Transporte Ferroviário, onde estavam muitos dos melhores ferroviários de Portugal. E todos os presidentes assinaram esta carta. E vejam o que está ali escrito. A opção de Portugal estar a investir em linhas novas com bitola diferente da europeia nunca poderá ser corrigida com a simplicidade enganosa com que tem sido apresentada. Alguém, em particular a IP, calculou o impacto económico do encerramento total ou parcial da linha do Norte ou o seu funcionamento em via única durante 1 ano ou 2. Isto é a loucura completa. Isto tomado a sério, estamos a ser governados por doidos. Eu não sei se isto quase que não é para tomar a sério. Pois, exatamente. Bom, e agora vejam uma coisa, é que não foi só nós que nos enganaram, também a própria Comissão, ou pelo menos tentaram enganar a Comissão. A Comissão eu não tenho certeza se foi enganada ou se quis ser enganada. Mas isto, novamente, é uma carta da Comissária para mim e para o Henrique Neto e para outras pessoas que lhe escrevemos, e vejam o que está aqui. O facto de que demorará algum tempo a mudar a posição dos carris em polivalente slippers. O polivalente slipper era aquilo que viram na figura, em que a gente tem os carris numa posição e depois aproxima os carris, um de um lado, outro do outro. To go, portanto, para mudar da bitola ibérica para a bitola UIC, e que isto pode causar disrupções, portanto, interrupções de tráfego, em particular em linhas únicas, que era uma coisa que nós tínhamos escrito numa carta anterior. Eu agora vejam isto, é o caso em todos os trabalhos ferroviários, incluindo trabalhos de manutenção em toda a União Europeia. Qual foi o meu problema depois? Eu escrevi a resposta, a primeira fase, era como é que eu escrevia sem insultar a comissária? Como é que eu conseguia pôr uma coisa polida? Portanto, tem aqui a resposta, foi ser muito factual. O que está ali dentro vermelho, a política da União Europeia, o apoio da União Europeia às políticas do governo português para mudar a bitola é tecnicamente e economicamente mal fundamentado. E depois tem a explicação que eu vos dei. É porque interrompe do início ao fim da obra. Nas obras de manutenção, vai-se lá trabalhar da 1 às 6 da manhã, não há ninguém a passar, faz a obra e os comboios continuam a passar.
Os utilizadores, o público que anda nos comboios, não sabe quase que a obra está a decorrer, ou não nota. Nota por causa de outras coisas, abrandamentos, etc. Há outras coisas. Aqui é impossível. Estamos a falar não de 5 horas seguidas, mas de 1 ano seguido ou 2 anos seguidos. É completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a Comissão Europeia escreveu-nos aquele disparate e nós lá alertámos que aquilo não estava bem e eles neste momento já sabem. Eu creio que isto foi uma das coisas que os influenciou a reduzir os fundos, é porque perceberam, ou sabiam, mas ou então ficaram a ter a certeza e neste momento não podem disfarçar, que andavam a ser enganados. Portanto, isto é só dizer que a Comissão foi também, eventualmente, enganada ou deixou-se enganar. Agora temos aqui umas afirmações fantásticas, mas que já viram nas gravações anteriores, em 2019, em que o secretário de Estado dizia: o sistema de mudança de bitolas, o sistema permite a mudança de bitolas, aquelas travessas de dupla fixação, e esta mudança é feita rapidamente. O rapidamente é aquela questão, a gente chega ali de uma noite para a outra, muda aquilo. E depois tem uma coisa fantástica, é que migrar para a bitola europeia quando a Espanha assim decidir. Eu tenho só um comentário, é que deve ter sido a primeira vez que um governante do nosso país fez declarações destas desde o fim da ocupação espanhola em 1640. É a Espanha que vai decidir quando é que a gente faz aqui a mudança da bitola. É evidente que a posição da Espanha é fundamental, mas o ponto da questão é que já no tempo do professor Carmona Rodrigues isto estava resolvido. Havia um acordo para fazer isto. Não é preciso estar à espera que a Espanha queira. Quem é que quebrou o acordo com a Espanha fomos nós. O acordo já existe. E o acordo é o que a gente precisa. A gente não pode construir os troços internacionais sem haver um acordo para os fazer. Nenhum país vai fazer para a fronteira a linha e dizer agora chegou a lado nenhum. Vamos rezar para que os do outro lado agora façam. Quer dizer, isto não tem cabimento nenhum. Quer dizer, só mesmo um doido é que pode vir com um argumento destes. Eu estou quase a concluir, mas ainda havia aqui uma coisa outra que eu queria dizer, quer dizer, é que às vezes, isto é sumarizar o que eu disse há bocado, os governos, tanto da Geringonça como da AD, de vez em quando arranjam argumentos que é não se pode fazer a bitola nunca, outras vezes vamos fazer as bitolas a seguir, mas agora ainda não é a altura. Outras vezes dizem que estão, exatamente, umas vezes é nunca, outras vezes é às vezes. Tudo isto, acho eu, esta incoerência dos argumentos, mostra que isto é só desculpas para enganar as pessoas e para manter as políticas que temos. Agora, outra coisa, há um argumento que diz isso a bitola é um não problema. Não existe problema nenhum com a bitola, isto não há problema nenhum, está tudo bestial. Porquê? Porque há outras soluções, que é para o transporte de mercadorias para a União Europeia, que é os eixos variáveis e são os transbordos. O ponto da questão é que estas duas alternativas existem, elas são incontornáveis durante a fase de transição, mas não são alternativas competitivas em relação aos comboios de eixos fixos que há na Europa toda. Portanto, se nós ficarmos de fora, todo o nosso transporte de mercadorias para a Europa vai ser menos competitivo e caímos naquela situação de usar as plataformas logísticas espanholas ou qualquer coisa do género. Como já gastei muito tempo, não vou explicar porque é que isto não é competitivo, só vou mostrar aqui um documento da União Europeia em que isso está escrito. Está ali escrito, não, nenhum sistema ferroviário pode ser totalmente competitivo, a não ser que todas as barreiras à circulação de comboios possam ser removidas. E, portanto, não pode haver faltas de interoperabilidade das linhas. Portanto, se nós queremos mandar um comboios de forma competitiva para o centro da Europa, as nossas linhas têm que ser competitivas desde a origem até... interoperáveis desde o início até ao fim. E não são. E, portanto, neste momento, posso dizer, é que com isto muda ou estamos tramados. Tinha mais umas coisas, mas vou ficar por aqui.